tá, ó, imperdível. Você que tá aí, você sabe o que é a osteoporose, gente? É uma doença que se caracteriza pela perda progressiva de massa óssea, tornando aí os ossos enfraquecidos e também predispostos a fraturas. E algumas dicas podem ajudar, sim, a você se prevenir no controle da osteoporose. E para tirar algumas dúvidas, hoje eu estou recebendo a nossa reumatologista, a doutora Sandra Rejane. Ela já está aqui. Tudo bom, doutora Sandra? Seja bem-vinda ao nosso Manhã da Gente. Bom dia. Bom dia. A todos. E você que está aí do outro ladinho, a gente já vai deixar aqui também, gente, o nosso WhatsApp, para que você possa tirar dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, mande áudio, mande mensagem escrita, fiquem bem à vontade. O telefone está aí, que é o 981-45-7570, 981-45-7570, tá bom? Doutora, vamos falar um pouquinho sobre o que é a osteoporose. Eu dei um pequeno resumo aqui agora, mas o que seria, doutora? A osteoporose é uma doença, uma condição clínica em que você vai ter uma baixa da sua massa óssea e uma redução da qualidade do osso, porque a microarquitetura do osso ela vai ficar modificada, tendo uma maior predisposição a fraturas. E aí, quais são os tipos de osteoporose que existem? Existe tipo 1, 2, quais são os tipos? Mais graves, mais ou menos, digamos assim? Existem osteoporoses mais leves e mais graves. Isso vai depender de alguns fatores, né? Certo. Fatores que contribuem para a gravidade. Dentre eles, a própria densidade mineral óssea. Quanto menor for a densidade mineral óssea, mais grave será a osteoporose, que pode ser primária e pode ser secundária quando você tem algum fator predisponente, alguma doença que esteja causando ela, e aí ela pode surgir até mais cedo, né? Certo. Antes mesmo da senilidade. Então, nesse caso, a gente chama de osteoporose secundária. Então, às vezes, quando tem uma relação com medicamentos ou com algumas doenças que predispõem à ocorrência mais precoce. Uma delas também na nossa grade de tratamento, na grade do reumatologista, digamos assim, que é a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante. São doenças que são inflamatórias e que são autoimunes e que predispõem a uma osteoporose mais precoce. Maravilha. Doutora, quais são os sintomas? O que é que a gente sente quando está com a osteoporose? A gente não sente. A osteoporose, ela é uma doença silenciosa, entende? Eu digo que não sente porque realmente ela é uma doença silenciosa. Certo. Então, o que acontece, o que leva à dor é a fratura, que é justamente aquilo em que ela predispõe. Certo. Tem como evitar? Tem como evitar a precocidade e a gravidade. Porque sempre, se é algo que está relacionado com a senilidade, então evitar propriamente talvez a gente não consiga, mas a gente pode ter uma qualidade de osso melhor e pode retardar o seu surgimento, certo? Certo. Tem gente que diz assim, tem que tomar bastante leite. Cálcio é fundamental para você ter, né, seus ossos fortes, enfim. Realmente falam muito isso. Não sei se é mito, não é. Não é mito, não é mito. Esse negócio de tomar leite, bastante leite. Não, né? não é mito, assim. E aí? É importante você ter uma dieta para você prevenir e também para tratar a osteoporose. É importante você ter uma dieta que seja rica em cálcio. Então, um dos alimentos mais ricos em cálcio, de fato, é o leite, são os laticínios, né? O queijo, o iogurte, tudo que deriva do leite. Certo. Então, realmente, eles despontam como primeira opção em fornecedores de cálcio para o organismo, né? Ok, a gente tem uma pergunta no telão, vamos colocar aqui a nossa pergunta. Bom dia, minha avó tem osteoporose há mais de 10 anos. Meu tio também tem. É genético? Eu posso ter também, doutora? Ou seja, a avó tem, o tio tem. E agora a preocupação de será que eu posso ter? Existem vários fatores que contribuem para a osteoporose, né? Certo. Então, existem os fatores genéticos também. Então, se existe uma história familiar de osteoporose grave, com fraturas, então aquela família já tem uma certa predisposição. Então, Certo. esses são algumas coisas que podem determinar uma predisposição maior.
Só que existem também outros fatores ligados a essa genética, como, por exemplo, a baixa estatura, a cor branca. São fatores que são, de certa forma, ligados à genética, né, à hereditariedade, e que são fatores, assim, que a gente chama de não modificáveis de risco para a osteoporose. Então, de alguma maneira, a genética influencia, sim. Muito bem, viu? Tem mais uma pergunta? Vamos lá, solta a pergunta da Jair. Bom dia, me chamo Liliane, tenho 31 anos e tenho fibromialgia. Agora a médica diagnosticou uma osteoartrite nos joelhos. O que necessariamente significa essa osteoartrite, doutora? A osteoartrite é o que mais comumente as pessoas conhecem como artrose. É um processo degenerativo articular que tem também os seus fatores relacionados a ele. Um exemplo é a hereditariedade, outro exemplo importante é a obesidade. Então, há algumas alterações até da própria anatomia articular que vão predispor a osteoartrite, que é não só uma degradação da cartilagem, mas também um processo que também é inflamatório. Doutora, dizem que é bom a gente pegar sol, né? Olha, pegue bastante sol, que é bom, é vitamina D, enfim. Evita também a osteoporose, doutora? Ou trata a osteoporose, ou melhora, ou evita? O sol, diga aí, doutora, eu sei que sol demais faz mal também, né? Tem que também saber dosar e ir no horário certo. O que é importante em relação ao sol é o que ele é capaz de fornecer para os nossos ossos, que também é muito importante, tanto para a prevenção como para o tratamento da osteoporose, que é a vitamina D. Então, na verdade, esse estímulo ao sol, que realmente a gente tem que ter um certo cuidado com essa informação, porque o sol mais atrelado ao fornecimento, à garantia da vitamina D, é o sol que não é tão benéfico para a pele. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado com a exposição. Mas, de fato, o sol ajuda no tratamento e na prevenção da osteoporose em razão da vitamina D. Certo. A gente falou da vitamina D. Pode-se tomar, tipo, a vitamina do cálcio, digamos assim, uma cápsula, né? De cálcio. Sim. Tem gente que não toma leite. Sim. Bom, e quem é alérgico e que não pode tomar lactose? E aí, doutora, como é Quando você tem alguma restrição a laticínios... Os laticínios, exato. Você deve realmente suplementar, usar compostos que contenham a vitamina D e o cálcio, para que você tenha um melhor fornecimento daquilo que é necessário como tratamento e prevenção da osteoporose. Eu vejo muita gente tomando, tem que tomar cálcio, vitamina D, vitamina de todos os tipos, B12 e assim vai, né, doutora? Para a gente, eu acho que envelhecer bem. Envelhecer melhor, para a nossa saúde mesmo, né? É fundamental que eu acho que as pessoas têm que se conscientizar que a gente vai envelhecer, então a gente tem que ir se prevenindo, né, aos pouquinhos de tudo, de doenças, também do envelhecimento, que ninguém quer ficar velho não, viu? Mas bora lá, bora mais uma, né, Jair? Bora lá? A musculação pode evitar a osteoporose? O que devemos fazer para evitar essa doença? Boa. E aí, doutor? Eu adorei a pergunta, porque eu ia falar de todo jeito. Exercício é fundamental, né? A musculação é algo que contribui bastante, tanto para a prevenção como para o próprio tratamento da osteoporose. O exercício em geral, a atividade física é importante, mas a musculação tem um papel assim bastante relevante nessa sua função, né, digamos assim, de melhorar a qualidade de vida, passando inclusive pela prevenção e tratamento para a osteoporose, diminuindo também os riscos de fratura. Além da atividade física, doutora, eu acho que a alimentação ajuda bastante, né? A questão da alimentação, dizem que folhas verdes, tipo aquelas mais escuras, os brócolis, por exemplo, também, brócolis e outras coisas mais, são os melhores alimentos para se consumir? Você deve ter uma boa alimentação rica em cálcio, né? Certo. Já que a vitamina D a gente não vai encontrar nos alimentos, né, como uma boa fonte, mas o cálcio a gente tem como conseguir através de alimentos. Então, as folhas verdes, as castanhas, né, os laticínios, mais uma vez,
reforçando, esses são alimentos importantes para a manutenção, né, de um osso mais fortalecido, porque são fornecedores de cálcio. Como é que é feito o tratamento para quem tem osteoporose? Bom, além desses cuidados que a gente deve ter com a alimentação, com a atividade física, evitar o tabagismo, né, o cigarro, evitar a bebida alcoólica em excesso, evitar alguns refrigerantes que também possam contribuir com a redução da massa óssea. E existem medicamentos de várias formas, de vários tipos, indicados para determinados momentos da osteoporose. Então, existem medicamentos que funcionam diminuindo a reabsorção óssea. Existem medicamentos que ajudam a formar o osso, porque existe sempre esse binômio, formação e reabsorção óssea. Então, os medicamentos vão estar sempre dentro desse parâmetro aí. Ou melhoram, diminuem a reabsorção ou aumentam a formação. Certo. Bora lá, tem mais uma pergunta. Vou colocar aqui. Podem mandar áudio também, tá, gente? Bom dia. Estou com 44 anos, já estou sentindo muita dor nos ossos. Qual o exame que devo fazer, doutora? E aí, tem exames para se fazer? Que tipo de exame é diagnosticado que a pessoa está com osteoporose? Vamos lá, então. Como eu havia falado no início, a osteoporose é uma doença silenciosa, então a gente não espera encontrar dor como um sinal de alerta para a osteoporose. A dor está atrelada à fratura. Mas a forma de diagnosticar a osteoporose é através da densitometria óssea, que é recomendada expressamente pela Organização Mundial de Saúde a partir dos 65 anos nas mulheres e a partir dos 70 anos nos homens. Só que esses limites de idade, eles podem ser antecipados. Por exemplo, uma mulher já na menopausa, ela pode fazer uma densitometria óssea para saber como anda a sua densidade mineral óssea, uma vez que a menopausa é um fator que contribui e que não é evitável, né? Que contribui para a perda da massa. Então, é necessário que se faça a densitometria em determinados momentos em que a gente está na vida, né? Ou seja, antes da senilidade, se houver algum fator predisponente, ou após esse período, essas datas que eu falei, essas faixas etárias, né? Pessoas que caem bastante, pessoas que qualquer coisa, meu Deus do céu, leva a queda. E aí, isso já é um sinal de osteoporose? Será que essa pessoa vive com os ossos fracos? E pessoas que também, eu estou te perguntando isso, mas também existem pessoas que às vezes levam a queda, né, e fratura um osso ou outro, e assim vai, aí leva outra queda, já fratura no outro canto. Isso pode causar também uma osteoporose lá no futuro, doutor? Assim, o que acontece? As pessoas que têm mais predisposição a quedas, né, devem ter alguma alteração, ou uma tontura, uma alteração neurológica, ou uma alteração mesmo de anatomia, né, do corpo, que facilite as quedas. Mas também pode haver uma condição clínica relacionada com fraqueza muscular. E aí, mais uma vez, entra a atividade física como algo importante. Então, se você se prepara a sua musculatura para não acontecer uma fraqueza muscular, ao ponto de determinar quedas com frequência, então você já está se ajudando bastante. Então, a queda pode estar relacionada, sim, a uma fraqueza da musculatura ou alguma outra patologia que predisponha. Até mesmo a própria anatomia do corpo poderia facilitar quedas. Então, a pessoa que sofre muitas quedas, se ela estiver numa idade propensa à osteoporose, obviamente ela pode ter fraturas, né? A idade é mais ou menos qual, doutora? A idade que mais ou menos a partir de quantos anos, né? A gente já tem que saber logo pra gente já ir se prevenindo, viu, minha gente? Nas mulheres acontece mais cedo, né? Em torno dos 60 anos, 65 anos. E os homens mais tardiamente, mas também acontece, né? Em torno dos 70 anos. E é isso, a gente tem que estar sempre pensando na prevenção, porque será inevitável. Na menopausa ou em outros fatores predisponentes, essa idade pode ser mais antecipada, exato. Muito bem. Bora lá, mais uma pergunta.
Bom dia, tenho 44 anos e sofro muito com a espondilite cardiolossante, não é isso? Cardiolossante, é isso, doutor? Não. Como é que é o nome? Espondilite anquilosante. Ah, é quilosante. Anquilosante. Isso, já dizer, é coisa do coração? Não. Faço tratamento com a Adalimumab. É isso mesmo? Que é um imunobiológico. Mas ainda sinto muitas dores nas articulações. Bom, explica esse negócio aí, doutora. Essa mulher sofre com isso. Vou explicar. Vou pegar até um gancho em relação à osteoporose, né? Já que nós estamos falando de osteoporose. A espondilite anquilosante é uma condição inflamatória crônica que envolve principalmente a coluna vertebral, mas também pode envolver articulações periféricas. E o adalimumab é uma forma muito eficiente de tratamento. Mas a espondilite anquilosante, pela própria circunstância da doença, pela própria fisiopatologia da doença, ela favorece a perda precoce de massa óssea. Então, uma pessoa que tem espondilite anquilosante, ela deve fazer uma prevenção ainda mais intensa em relação a osteoporose. Então, ela tem 44 anos, é uma pessoa jovem, mas precisa estar sempre fazendo atividade física para melhorar a musculatura, precisa estar sempre tendo uma boa dieta com ingestão de cálcio ou uma suplementação, certo? Para não desenvolver uma osteoporose, porque na condição de doença dela, isso pode acontecer mais cedo, antes mesmo do envelhecimento. Muito bom. Tá aí. E aí, Jai, tem mais alguma pergunta aí? Já tô no meu horário. Ainda dá, né? Então tá, vamos lá. Bora lá, mais uma pergunta. Bom dia, doutora, eu tenho artrose. Posso usar remédios naturais para ajudar? E aí, doutora? Pode tomar esses remédios naturais? Esses remédios naturais também ajudam em osteoporose? Não, os remédios naturais não ajudam em osteoporose, infelizmente. Bom, pode tomar remédios naturais desde que não tenha nenhum outro problema maior, né? E sempre acompanhado pelo médico, porque o médico vai saber que tipo de remédio natural você vai poder usar ou não. E se aquilo realmente vai ser suficiente para tratar a sua osteoartrite, geralmente não é, e aí precisa de outras medidas, né? Mas, enfim, pode. Dá certo, né? Dá certo ser acompanhado pelo médico e com outras medicações, às vezes, e outras técnicas, né? Para controle de dor e tudo, e prevenção de deformidades, enfim. Tem gente que sente muitas dores, às vezes. Ah, tô com dor aqui, dor ali, dor... Aí vai logo naquela injeção que é uma bomba, para poder ficar boa logo. E aí, essas injeções, elas são benéficas, maléficas? Resolve um paliativo que vai resolver ali momentaneamente? Quando você tem dor, dor sempre é um sinal de alerta, alguma coisa não vai bem. Então, o que você precisa é, de fato, evitar a automedicação. A automedicação nunca é aconselhável, né? Você chegar na farmácia e pedir uma injeção para dor, não é o ideal. Você realmente precisa. Estou com dor, precisa saber do que se trata, o que é a causa da dor. Então, vamos saber, vamos amenizar a dor, né? Vamos minimizar o sofrimento, mas também vamos buscar uma causa para ter um tratamento correto. Outros tratamentos, fora, tipo, atividade física, que eu sei que é importante demais, mas assim, um pilates. Você não gosta, às vezes, de uma musculação, mas eu posso fazer pilates, doutora, ou a fisioterapia, ela resolve até que ponto também? E RPG, eu acho que deve ter também essa RPG. Esses exercícios assim também resolvem? Uma hidroginástica, enfim. Isso. O que nós recomendamos como tratamento e prevenção da osteoporose é a atividade física, certo? Então, a atividade física, o que é mais aconselhável é a caminhada, né? É uma musculação, o pilates pode ser usado também. Ah, não gosto da musculação. O que não pode acontecer é você ficar sem atividade física. Tem que fazer pelo menos alguma coisa. Precisa fazer atividades aeróbicas, como a hidroginástica, como você fazer uma ginástica em academia. O que realmente a gente não aconselha é que você não tenha atividade física. Isso é que não pode acontecer. Você deve sempre fazer uma atividade física, escolher aquela e determinar aquela que esteja mais adequada a você, mas que não deixe de fazer, que você goste, que você tenha estímulo a fazer. Doutora, também, um esporte, então, um esporte, enfim, precisa de uma atividade, né? Muito bem. Tem mais alguma pergunta aí? Vamos chamar a última, então? Bora lá.
Doutora, eu sinto muita dor nos ossos, na junta das mãos, do joelho, dos pés, de joelho. Isso faz parte da osteoporose. Essas dores, né, nessas juntas, né, que a gente tem, joelho, na junta das mãos, enfim, às vezes até no pé. Isso já é um sinal? Não. De osteoporose, não. Porque a osteoporose, ela é muito assim, ela é do osso, né, do esqueleto mesmo, uma alteração óssea. E a gente não costuma compreender a osteoporose, pensar nela com dores articulares em mãos, em joelhos. Então, esses não seriam sintomas de osteoporose, certo? Artralgias, como a gente fala, não são sintomas de osteoporose. Existe uma reposição óssea? Tipo, alguma coisa para repor? A gente pode utilizar os medicamentos, né? Não seria para repor, seria para tratar mesmo, para diminuir aquilo que eu falei no início, a reabsorção, diminuir a reabsorção ou aumentar a formação. Essa seria a forma de tratar. Agora, quando existem fraturas, por exemplo, fraturas vertebrais, aí pode ser colocado enxertos, né? Assim, alguma coisa que reponha ali naquela região o osso perdido. Mas isso é uma situação pontual, né? Desde que haja fratura. Quando tem a fratura de quadril, precisa às vezes colocar uma prótese. Então, não é uma reposição propriamente de osso, mas é uma plastia, né? Uma artroplastia, uma plástica daquele local que foi alterado ou em vértebra ou em quadril. Tá bom. Doutora, obrigada, viu, por sua participação aqui no nosso Manhã da Gente. Volta obrigada mais vezes, a você. Tá bom? Obrigada. Olha aí, minha gente, muito bom, né? Daqui a pouquinho, vou estar recebendo também a doutora Larissa Carvalho, vamos estar falando sobre a alopécia. Eu vou pro intervalo e volto já, viu? Já prepara a perguntinha aí. João Pessoa cuida mais. O Hospital Santa Isabel agora sim é prioridade. Está mais moderno e maior, com ampliação do bloco cirúrgico. Só este ano foram mais de 2.500 cirurgias. E as cirurgias bariátricas também voltaram a ser realizadas. Aqui tem até spa? Sem falar na assistência 24 horas para vítimas do infarto e ambulância do coração. É investindo na saúde que João Pessoa cuida mais. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Tá chegando a hora! PixBet apresenta Recordando. Prepare a botina que domingo, dia 3 de setembro, tem Recordando na Vila City São João. Valquíria Santos, Eliane, Batista Lima e Banda Cascavel. Nordestine-se, domingo 3 de setembro na Vila City São João. Apoio VIP Autoescola. Está acabando. São os últimos